Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reunião de estudos dos dias de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso Deus. Seja feita a sua vontade, como foi de Deus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e agora, Senhor. Assim seja. Hoje os nossos estudos se concentrarão no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, através de perguntas e as respostas da espiritualidade, nos traz bastante elucidações, bastante conhecimento e aprendizado. Ele é um livro de 1857. E, como bem sempre o fazemos, fazer a leitura, né, da última pergunta e resposta que tivemos há 2 semanas atrás, apenas para, além de revisar, é lógico, mas também a questão de se ambientar dentro do campo de estudo que trataremos. E a última pergunta e a lição é encarnação nos diferentes mundos. E a última pergunta estudada foi a de 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. 175A. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Essa foi a última questão de resposta na onde nós estudamos há 2 semanas atrás. Agora a pergunta, continuando a mesma lição, a encarnação nos diferentes mundos, a pergunta é de número 176, na qual começaremos nosso campo de percepções, de compreensão e de estudo aqui, e é óbvio, de aprendizado. 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Olha que interessante. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos. Porque sabemos que a morada do Pai é grande, né? Há várias moradas na casa de meu Pai, né? Então, é comum, seria comum, sim, em outros tempos, em outros momentos, tanto no pretérito quanto no futuro, ou haver essa questão de se encarnar em outro mundo, sim, tá? E aí Kardec pergunta, podem encarnar-se neste, depois de ter passado por outro mundo, podem encarnar neste, na Terra, sem jamais terem passado por aqui? Olha, a lógica e o campo de estudos que nós estamos tendo diz que sim, com certeza, né? Nos estudos anteriores, ainda assim, citamos a questão de própria capela, né? E dos chamados exilados, que, na verdade, vieram aqui para o planeta Terra, né? E ajudaram, contribuíram grandemente com a evolução humana, a evolução do próprio planeta, né? Então, e nem sequer naquele primeiro momento, quando eles vêm para a Terra, eles haviam encarnado aqui em algum outro momento. Esse é apenas um exemplo para a gente se localizar dentro do estudo que nós estamos fazendo. Mas é muito comum isso. Também citamos no último estudo do Livro dos Espíritos, que Jesus mesmo,
até que se prove o contrário dentro de outros estudos que vierem a vir à tona, mas Jesus, tudo se congrega a ter sido a única encarnação dele aqui na Terra. E foi como o maior missionário, foi como um mestre. Então, só para a gente ter um pouco essa questão do tino do que nós estamos estudando aqui, para compreender esses processos aí. Ou seja, sim. Provavelmente a resposta dos espíritos será sim. Nós podemos. Nós podemos, em alguns momentos, dentro de planejamentos, dentro dos projetos da espiritualidade e até mesmo o nosso, a gente pode sim vir a encarnar em um outro planeta. Mas é importante demandar que nós temos que saber a nossa realidade espiritual, nós temos que ter consciência disso, para entender se o planeta que eu quero ir, ou se o planeta que me for designado, se for designado pela espiritualidade, está tudo bem, está tudo correto. Porque eles compreendem isso. Mas eu não posso querer, de repente, que nós até temos informações, que o Júpiter, dentro do nosso sistema solar, é o planeta onde tem os habitantes mais evoluídos, né? Ah, eu quero essa última vez aqui na Terra, depois eu vou para Júpiter. Não, não é na minha vontade, é na questão da minha realidade espiritual, na questão da minha necessidade evolutiva, né? Então, não é bem assim, né? Ah, agora eu vou para lá, né? Como se simplesmente nós fôssemos numa rodoviária, no aeroporto, e comprasse uma passagem independente da realidade nossa. Não, isso tem que se respeitar. E aí a resposta dos espíritos é sim. Como vós em outros globos. Então é vice-versa. Pode vir de lá para cá, pode vir de cá para lá, respeitando, é óbvio, os limites dos planejamentos baseado na nossa realidade e necessidade espiritual. Tem que se respeitar. Todos os mundos são solidários. O que se faz num pode se fazer no outro. Importante salientar, vamos colocar um asterisco aqui nessa resposta. Está correto, está tudo bem, está tudo certo, a espiritualidade veio de uma maneira bem assertiva nos explicando. Mas voltando a falar, eu não posso, enquanto um espírito de prova e expiação, me deslocar por um planeta na onde se concentra os espíritos felizes. É um trabalho que nós temos que ir desenvolvendo. Né? Então, agora, planetas que estão na mesma faixa é mais correto, é mais certo se dizer que isso pode sim acontecer. Mas é importante falar também que quando a gente vem aqui no planeta Terra e reencarna, a gente já tem os nossos relacionamentos principalmente do passado, que precisa se fazer os acertos. Precisa-se, na onde havia ódio, ter o amor. Na onde havia guerra, ter a paz. Então, para que eu não quero continuar mais com estes, não. Eu quero ir para outro planeta. Espera aí, você tem relações com irmãos e irmãs para se restabelecer. Então, também não é assim, não. Não é um ponto de fuga, não. Tá tudo orquestrado pela engenharia de excelsas rotas, por exemplo, Jesus Cristo, né, nosso irmão e mestre, mas principalmente pelas engenharias de Deus. Jesus Cristo, ele é governador de toda a nossa galáxia aqui, né? Principalmente do nosso sistema solar. E ele, sim, faz os alinhamentos, tem a sua equipe da autoespiritualidade, atendendo nos mecanismos das engenharias, mas sempre é importante lembrar que
Deus é o construtor, é o criador e é o que nos oferece recursos e ferramentas necessárias para a nossa evolução, para os nossos acertos nos relacionamentos, para continuar sempre evoluindo. Só que dentro dessa própria questão aqui, do 176, tem o 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez. Olha que interessante. Existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Olha, se no decorrer do trajeto, e aí eu estou falando interplanetários mesmo, há-se a necessidade de algum espírito vier à Terra, assim encarnar. Ele não precisa necessariamente ser só missionário, não. Talvez ele já tenha algum recurso para que venha aqui na Terra para, né, dentro do seu campo de prova e expiação, e por vezes também com algumas incumbências, está vindo pela primeira vez, seguramente. Seguramente. Se isso acontece nos tempos atuais rotineiramente, é um outro processo. Mas poder pode sim, né? Poder pode sim. Então, a 176A, ela trata do assim existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: há muitos. E em diversos graus. Olha que interessante, né? Interessante. Mas é importante lembrar também que muitos estudos, o estudo de 1857, ele mostraram propostas muito coerentes, que aprendizaram muito bom para nós, mas a gente tem que entender que talvez no decorrer da evolução do espírito, né, e tudo mais, e nós nos aproximando da realidade de um mundo de regeneração, alguns pequenos ajustes podem ir sendo feitos dentro da engenharia de vida, né? Mas, a priori, há muitos que, sim, podem estar a primeira vez aqui no planeta Terra. Só que dentro da mesma 176, além da A, tem a 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando, quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Olha só, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra. É tipo assim, vamos dar exemplo. Gosto muito de analogias. Viana, eu estou sentindo que você está me dando um sinal, acho que é a primeira vez que eu sei aqui na Terra. Né? Será que existe? Será que tem como a gente perceber isso? É importante salientar que nós somos, né, espíritos em condição, no momento, de provas e expiações. Somos abençoados demais. Somos muito abençoados mesmo. Mas a gente vai passar por algumas provas. Em ocasião de nós mesmos. Aí, de repente, do nada, Fabiano, acho que é a primeira vez que você está na festa. Será que isso realmente é importante? É importante saber? É importante. Ah, não sei não, aquele ali. Ah, aquela lá. Nós entramos num campo muito dessa necessidade, um campo muito supérfluo e raso. Porque o mais importante está nos nossos relacionamentos, e como que nós vamos tratar isso, está na nossa evolução moral, como que nós vamos desenvolver isso, como que eu vou fazer, como que eu vou exercitar o amor, como que eu vou exercitar a renúncia, como eu vou exercitar o perdão, como eu vou exercitar a caridade. Esses seriam os tópicos, né, entre mais outros, de fundamental importância dentro do nosso campo evolutivo.
e não, ao menos, ficar procurando sinais para saber se é a primeira, segunda, terceira, décima, quinquagésima, qual vez que está um espírito aqui no planeta Terra. Importante salientar, inclusive, que se eu acho que um espírito está a primeira vez aqui na Terra encarnado e eu tenho problema com ele, mais importante é do que eu admirar se é a primeira vez dele, é reconciliar com ele. Então, a espiritualidade talvez vai até responder que tipo, tem jeito sim, mas talvez isso não é tão, né? Enfim. Como. Só um comentário aqui. Pode falar, Fabiano. É que, assim, essa pergunta me remeteu que várias vezes eu fiz a mesma observação em outras perguntas que vêm do Livro dos Espíritos. A gente tem que entender que, como sendo um livro de estudos, essa pergunta, assim, não é de tudo uma pergunta que não tem tanta importância. Mas para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária, tem algumas perguntas dessa aí que não tem tanta importância, não influencia no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, nem nada. Mas como sendo um livro de estudos, é importante fazer esse tipo de pergunta. Com certeza, Fabiano. Até porque Kardec ele utiliza dos nossos recursos, né, de indagações e curiosidades. Só que talvez os espíritos vai vir respondendo mais taxativo, né? Como nós tivemos em outras oportunidades também. É que, na verdade, a gente tem uma sede de saber e a pergunta ela é muito válida. Mas talvez o saber, se é a primeira vez, né, isso sim não seria, né, não seria, para quê? É que a gente, em geral, os espíritos, né, eu acho que nas nossas condições, a gente tem muita sede de saber ou até mesmo muita curiosidade. E a resposta dos espíritos será perfeita. Né? A resposta dos espíritos será perfeita. Mas, ao mesmo tempo, na questão da rotina nossa mesmo, tudo, talvez não seria o mais importante saber se é a primeira, né? Enfim. Aí, os espíritos aqui, na 176b, né, que é onde ele pergunta, pode se reconhecer por um sinal qualquer, quando o espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Resposta. É isso que eu falei, ó. Os espíritos respondem da seguinte maneira: isso não teria nenhuma utilidade. É isso. Eu acho que a pergunta lançada é perfeita. Kardec é um estudioso e tudo mais. A questão é a resposta. Ele vai falar, ó, beleza. E eles poderiam até falar, não, tem até alguns sinais que dá para saber sim. Mas eles já vão taxativo. Vai falar, ó, isso não teria nenhuma utilidade. É bem importante para nós saber no campo, né? E eu acho que ao mesmo tempo, né, Fabiano, ele falar que isso não teria nenhuma utilidade é porque provavelmente tem como saber alguma coisinha assim. Mas não teria nenhuma utilidade. Até porque nosso processo de evolução se concentram em inúmeras outras frentes aqui. Então, vamos continuar aqui que as obras básicas de Kardec, né, da codificação da doutrina, elas são muito ricas para nós em vários sentidos, agregando ciência, filosofia e religião, cada um e cada qual obra, né, tratando de uma maneira, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo é plenamente, praticamente todo religioso. O Livro dos Espíritos já é mais ciência e filosofia, né? Temos o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e cada qual fazendo seu misto de estudos dentro da tríplice da doutrina, né?
ciência, filosofia e religião. E olha só, 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo. Kardec, ele generalizou aqui. Mas é uma pergunta que nós mesmos podemos também estar indagando. Será que eu, para alcançar no máximo da minha evolução espiritual, eu tenho que passar por todos os mundos? E aí, vamos lá, vamos meio que grifar isso. Eu preciso passar por todos os mundos, pela série de todos os mundos que existem no universo. Olha, o universo é infinito. Ele se expande cada vez mais. Existem mundos, planetas, estrelas que se deixam de existir e tantas outras que nascem dentro do processo de engenharia divina. Ou seja, são ferramentas que passam e que chegam a todo momento. Inclusive, até legal, né, falar a respeito disso. De repente, você está olhando para o céu ali, você já está vendo, você está olhando uma estrela ou até mesmo um planeta que já não existe há cerca de 200 anos. Né? Então, nós temos todos esses processos aí, graças à velocidade da luz. Né? E aí, como que funciona isso? Né? Eu tenho que passar por tudo, por todos os estágios, por todas as séries, por todos os mundos. Jesus precisou? Então, a gente começa dentro das indagações internas nossas, né? Se perguntar. E aí a espiritualidade, ela provavelmente vai trazer assim, ó, não há necessidade. Isso que a sua evolução, principalmente a moral, ela é muito dependente de nós mesmos. E tem uns que vão evoluir mais rápido do que os outros, que é o caso citado, por exemplo, de Jesus Cristo, porque procurou escolher o caminho do bem, procurou escolher o caminho do amor. Então, se alguém perguntar para vocês qual que é o atalho, é o caminho do amor, é o caminho da bondade. Esse é o atalho para você evoluir mais rápido, né? Então, provavelmente a espiritualidade vai trazer, ó, não há necessidade. Até porque é muito. São muitos planetas. São muitas moradas na casa do meu pai. Então, não. Repare que nós estamos concentrados agora, nesse momento aqui, no planeta Terra. E no planeta Terra, por exemplo, bem provavelmente, todos nós já estamos há algum tempo aí encarnando e reencarnando. Encarnando, desencarnando e reencarnando. Então, nós estamos aqui, nós estamos focados aqui agora. Aqui é o nosso propósito, aqui que estão os nossos relacionamentos, aqui que nós estamos nas adversidades, aqui que nós estamos com os nossos adversários para poder perdoar, né? E aí é dentro desse processo aqui que a gente vai, de um certo modo, evoluindo. Aí, nós vamos passar por um estágio de planeta de prova de regeneração, planeta Terra. Ah, tá. Aqueles que ainda não estiverem preparados para a etapa de regeneração, provavelmente eles serão deslocados para um outro planeta de prova e expiação também, porque eles ainda não estão preparados para passar por regeneração. Mas vamos supor, aqueles que já estão preparados para passar pelo planeta de mundo de regeneração, continuará no mesmo planeta Terra. Então não se há necessidade de se transitar nos outros mundos, nos outros planetas. Continuamos na mesma, no mesmo segmento. Se ali na regeneração o espírito conseguir evoluir no tanto que o mundo de regeneração não comporta mais, aí ele vai para os mundos felizes. Beleza, mas a Terra ainda vai continuar a regeneração, já vai?
aí ele vai ser deslocado para um outro planeta, de mundos felizes. Então, é nesse movimento. Então, reparem bem que, por vezes, depende muito da nossa condição e realidade espiritual mesmo, né? E é isso, nós vamos seguindo. Ai, nossa, como que eu fiquei? Ai, vamos falar aí alguns contextos humanos. Ai, como eu gostaria de ter ido em uma tal praia, né? Como eu gostaria de ter viajado para a Europa, como eu gostaria de ter ido para, né, Orlando, né? Passear. Aí vamos passar para o lado espiritual. Ai, como eu gostaria de ter nascido em Marte, como eu gostaria de ter nascido em Urano, né? Enfim, né? Não se agrega isso. Se agrega a nossa realidade, condição espiritual e as necessidades que nós temos perante a isso, né? E aí vamos ver a resposta da pergunta 177, que Kardec faz aos espíritos. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta: não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau. É isso que nós estamos estudando aqui. Se eu já estou no prova de expiação do planeta Terra, eu não preciso ir em outro planeta, a não ser que haja uma necessidade, né? Mas eu não preciso ir em um outro planeta de prova de expiação. Eu já estou aqui, nós já estamos aqui no planeta Terra, realizando tudo que se for necessário dentro da engenharia e justiça divina. Então, nós estamos aqui, né? E onde os espíritos nada aprenderiam de novo. Ou seja, se existe algo que será praticamente inútil perante a evolução espiritual, para que realizá-lo? Para que realizá-lo? E é nisso que a pergunta que Kardec faz e a resposta que a espiritualidade nos traz, ela nos remete a isso. Ô, Rangel, se fizer uma analogia que fica até fácil de compreender, é assim, uma criança tem que passar, por exemplo, por todos os primeiros anos de todas as escolas da cidade? Não precisa. Se ela está em uma escola, ela passando pelo primeiro ano daquela escola, automaticamente as outras escolas vão ter mais ou menos o mesmo conteúdo. Então vai estar, é uma forma redundante, não precisa disso. Perfeita imersão. Perfeito. Eu gosto muito de analogias. E quando a gente traz, né, um exemplo de forma lúdica, né, para compreender melhor, inclusive Cristo utilizou isso com a gente, né, através das parábolas, através das analogias. Quando você traz a analogia, e eu sempre fui muito feliz nessa analogia, Fabiano, que é isso mesmo. Eu passei pela. Vamos lá, vamos dar nome aí de escola aqui. Eu passei pela primeira série no Otávio Martins. Agora eu vou ter que passar pela primeira série no Miranda? Não precisa, você é uma sequência evolutiva ali, né? Então não há necessidade. Perfeita inversão aí, viu, Fabiano? É bem essa história mesmo. Porque o espírito, como o estudante, ele está em evolução. Ele só vai para um outro lugar, mas ele vai seguir uma sequência evolutiva. Ele não vai precisar se repetir no mesmo estágio. Perfeito. Ótimo. Tem uma 177A aqui dentro da 177. Como, então, explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? É legal a persistência de Kardec dentro, né, desse campo mesmo, para cada vez mais a gente memorizar, a gente aprender mesmo, né? Então, como explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Estamos aqui no planeta Terra já há algum tempo, né? E olha só, olha, gente, nós estamos no campo evolutivo mesmo, no mesmo planeta. Estamos aqui, firme e forte, principalmente no campo dos relacionamentos, né?
procurando cada vez mais amar, procurando cada vez mais fazer o bem, né? E, claro, despojar de todos os vícios que nós fazemos que nos acompanhem. Então, está tudo certo. O planeta Terra está aqui. É o nosso campo evolutivo, atualidade, né? E sigamos em frente. E a espiritualidade, ela responde da seguinte maneira: eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes. É isso. Ah, mas não é sempre prova e expiação? É, sempre prova e expiação. Mas de uma encarnação para outra, se não ficou estacionado, você está evoluindo. Esse é o objetivo maior, né? Então, em posições bastante diferentes, estão e serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E está tudo certo. Jesus nos norteou em cima disso também. 178. Ô, Rangel, Oi. só outro comentário, voltando à analogia. Fica à vontade, Fabiano. Voltando à nossa analogia anterior. Um estudante aprende tudo que ele tem que aprender em um dia só? Utilizando-se o mesmo campo da analogia, perfeito. Perfeito. E a necessidade, sim, de se passar a cada dia um aprendizado, a cada ano uma série, e evoluindo sempre, que é o que nós fazemos aqui. É isso mesmo, continuando o mesmo campo da ideia que você já havia anteriormente mencionado e ludicamente compreendendo, através disso, como que é a nossa evolução. Visto que o planeta Terra é um planeta escola também, né? E é isso que nós estamos aqui nesse momento. Ah, mas eu já quero ir, eu quero pular etapa, né? Quero pular etapa, eu quero passar do segundo ano do ensino fundamental para a faculdade. Opa, você tem trajetos aí importantes, cada um com mais ou menos tempo, mas para chegar ali, ó. Né? É bem isso mesmo. 178. É isso mesmo, Júlia. Fabiano trazendo exemplos claros, muito bom. É isso mesmo, perfeito. 178. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Interessante essa pergunta. Mas olha só, foi o caso do Cristo, né? O caso do Cristo. Só que o Cristo retorna como missionário. Caso de Capela. No campo de evolução, os espíritos já não comportariam mais em um determinado planeta e vieram para outro. No caso, eles continuavam espíritos em condição de prova e expiação, mas já tinham conhecimentos necessários para ajudar na evolução do planeta. Por exemplo, Terra. É importante salientar isso. Angel, então você quer dizer que ele é um espírito de prova e expiação, mas ele acaba sendo um missionário? Olha, no contexto geral, sim. Missionário no campo de ajudar na evolução humana no planeta. Mas é importante salientar que ele continua sendo um espírito ainda em condições de provas e expiações. Então, a pergunta que Kardec faz aqui em 178, os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Claro que nós aqui, agora, nesse momento, em condições de provas e expiações, e de repente não temos condições de missões muito grandes, é claro que numa outra vida a gente não vai voltar no mundo primitivo. Nesse estágio que estamos aqui agora. Nós não vamos voltar no mundo primitivo.
Primitivo de primitivo mesmo. Primitivo não, onde os seres ainda utilizavam-se do instinto e não da racionalidade. Então, olha a resposta dos espíritos. Sim. Sim, o quê? Ele pode, sim, reencarnar no mundo relativamente inferior. Quando tem uma missão a cumprir. E aí citamos novamente nosso irmão e mestre Jesus Cristo, para ajudar o progresso. E então, aceita com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornece um meio de se adiantarem. Só que dentro da 178 tem a 178A. Isso não pode acontecer como expiação? E Deus não pôde enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Olha só, gente. Isso não pode também acontecer como expiação? Ou seja, por uma imposição? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Olha que interessante, né? Primeiro, Kardec, ele vem falando, ó, será que isso não acontece também? Uma condição de expiação? Que aí a gente poderia até citar o caso dos próprios exilados de Capela, né? Que ainda continua naquele estágio e vai ter que ir para um outro planeta e ainda está no processo expiatório, né? Enfim, ok. Só aqui, né, ele tem uma outra pergunta dentro dessa mesma pergunta aqui, ó. Deus não pode enviar os espíritos rebeldes aos mundos inferiores? Como se, por exemplo, além de exilarem eles, né, talvez até mesmo, né, trancafiasse, né, ou isolasse da sociedade espiritual, né, algo desse tipo assim. A resposta dos espíritos é: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e de ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Então não adianta. É tipo assim, nossa, esse espírito ele não está conseguindo evoluir no planeta de prova e expiação. Então vai ter que voltar ele para o primitivo. Não, isso não vai acontecer nesse sentido. Não vai acontecer nesse sentido. Ele vai continuar seu campo de evolução num planeta de prova e expiação. Porque espírito não regride. Espírito não retrograda. O espírito, no máximo, estaciona. Ou, no mínimo, estaciona. Ou máximo, ou no mínimo, estaciona. Mas a questão é sempre evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, evoluir intelectualmente. Evolução. Né? E olha, ainda tem uma pergunta dentro da pergunta de 178, que é a 178B. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Olha só, olha a pergunta. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em sua missão ou em suas provas. Faliram em missão, Rangel? Sim. Nós temos vários casos que já passaram aqui no planeta Terra de um certo modo, espíritos que vieram com algumas incumbências, que vieram com algumas missões que sucumbiram. Nós temos grandes figuras na época da codificação da doutrina espírita, que, de um certo modo, colaborariam com a codificação, que não acompanhou. O próprio Chico Xavier teve um irmão encarnado. Irmão, eu falo irmãos que são todos irmãos. Né? Irmão encarnado ao lado dele, que se norteou por outros caminhos. Então, nós temos vários destes espíritos que se encontram em missões aqui na Terra e não necessariamente dão
continuidade. Então, sim. E a gente acha que é só do campo de provas e expiações que isso vai ocorrer, né? A necessidade, tudo mais, né? Enfim, da falha naquele momento, do conhecimento espiritual, da sua própria expiação, que aconteceu alguma coisa. Não. Existe realmente, em alguns momentos ali, algumas falhas em alguns missionários, né? Sucumbem, abandonam, por vários motivos, porque visto bem que missionário em estágio de espírito puro, espírito celeste, Jesus Cristo. Este missionário, assim, para valer. Talvez os outros ainda tenham pequenas tempestades, pequenos desvios ainda para se corrigirem no trajeto. É nesse estágio, nesse quesito que nós estamos falando. Vamos dar continuidade aqui. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Bem o sabemos, né, pessoal, que não. Inclusive aqui no planeta Terra, existem vários graus de evolução diferente entre espíritos e outros. Temos vários graus. Não há uma uniformidade de padrões e regras de evolução aqui. Como se eu e o Fabiano talvez estivéssemos no mesmo grau de evolução. São muitos tópicos a se analisar. Nós sabemos que tem irmãos nossos aqui na Terra que estão no estágio muito além, que trabalham firmemente na caridade e no amor. Podemos citar, por exemplo, que é um espírito missionário também, mas que teve as suas provas e expiações a passar, Chico Xavier. Chico Xavier. Né? Então, veja como que funciona. E, inclusive, é importante falar que os missionários aqui na Terra passam por um campo de prova também muito grande. Passam por um campo de prova muito extremo também. Né? Pensemos e analisemos bem a todos os grandes espíritos trabalhadores na obra de Deus, na obra do bem, o tanto de, entre aspas, né, um termo muito popular, o tanto de perrengues que eles tiveram que passar, ou até mesmo passam, é a nossa realidade aqui, é a nossa realidade do nosso planeta. Então, olha só, 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. E como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui, os tesouros não materiais, mas os tesouros espirituais adquiridos, não perdemos. Não se perde. Os valores intelectuais e morais obtidos carregam conosco. Inclusive, quanto mais salutar, quanto mais puro vai ficando todo esse processo, essa é a verdadeira riqueza. É a riqueza espiritual. É o que nós, por exemplo, passamos pela Terra, encarnados, desencarnados, é a que nós levaremos. É o que material vai ficar. Parece até muito
muito repetitivo isso. Ah, quando a gente morrer vai ficar tudo, né? Mas vai. Mas o tesouro real é o espiritual, é o adquirido. E o intelecto está envolvido nesse processo também. Moral é o essencial. Então, olha só, a pergunta feita por Kardec. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Claro que vai. Vai conservar, sim. E vai conservar e vai desenvolver mais ainda. Enquanto estiver no plano espiritual, enquanto estiver na erraticidade, vai continuar desenvolvendo, vai continuar estudando, vai continuar trabalhando, vai continuar. A resposta dos espíritos é, sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Olha que interessante, porque aqui, inclusive, ele faz uma advertência a estudar a pergunta de número 367. Nós estamos na 180. Então, ali no futuro, se Deus quiser, nós alcançaremos ali a 367, né? Mas é essa questão mesmo. Só que aí tem um item importante, né, do nosso campo de estudo. Porque dependendo do que a gente tem que realmente passar, dependendo do que a gente tem que vivenciar, a experiência que nós temos que estar passando aqui na Terra, pode ser que o espírito ele é muito inteligente, mas que ele venha com um corpo limitado por várias circunstâncias, inclusive pela realidade espiritual, pela condição que ele tem de se ter que passar. Por vezes, se trata muito assim, eu estou falando do meio mundano mesmo, né? Na vivência. Nossa, lembrando, pessoal, nós estamos estudando e apenas utilizando-se alguns vocabulários gramaticais utilizados no dia a dia ali. Nossa, aquele espírito veio naquele corpo, mas ele é tão inteligente. Quer dizer, um contexto utilizado cheio de preconceito e tudo, mas ele é tão inteligente, mas ela é tão inteligente. É claro, a realidade é do espírito. O corpo é a ferramenta, e naquele momento e naquele instante, aquele espírito inteligente, ele tem que passar por algumas delimitações, por uso, por vezes, inadequados em existências anteriores. Né? Então, isso acontece. Nós tivemos aí, não vou mencionar nomes, mas nós tivemos aí um grande cientista contemporâneo a nós, que esteve conosco aqui há pouco, aonde que o corpo dele era limitado. E foi se tornando no decorrer da sua existência. Era aquele instante que ele precisava passar por aquela etapa limitada, óbvio, mas um espírito muito grande, principalmente intelectualmente falando, que consegue contribuir ainda na jornada terrena. Então, olha só, olha como que funcionam as coisas. Né? Olha como que funciona. E é isso. São as nossas necessidades. Claro que nós estamos vivendo em sociedade, na humanidade, e claro que, por vezes, vão ter, sim, algumas falas que nos remetem muito ao campo material, né? Mas nós já sabemos bem que dentro do nosso campo de estudo aqui, o espírito. Esse espírito. O espírito é a realidade. É nele que nós trazemos as nossas virtudes, mas as nossas marcas também. Nossas marcas do pretérito ali, em vigilante, né? Bastante em vigilância. E aí,
Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-lo. Isso depende de sua superioridade e do seu estado do corpo que adquiriu. Deixa eu ver o horário. Dá para fazer mais um. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então vamos lá. A indagação de Kardec, eu acho que pode ser tratada de duas maneiras. Os espíritos que estão evoluindo em outro mundo têm corpos igual aos nossos? Bom, tem, provavelmente, né? Vai ter corpo, sim, vai ter corpo. Mesmo que seja um corpo mais sutil, ou até mais, né, mais denso, vai ter corpo. Agora, a indagação é, será que igual ao nosso, né, plenamente igual ao nosso, do mesmo jeito, né? Por vezes a gente vê aí até matérias, documentários, né, até, enfim, nossa, foi avistado né, o que eles chamam, né, de extraterrestre, com 3 metros de altura, com um formato humanoide, né? Se trata muito disso. Ali foi encontrado um, um ser de outro mundo, pequenininho, não passava de 80 centímetros, né? Enfim, porque aqui no planeta por vezes, né, nos campos estudiosos, se preocupa muito com o formato, né? Com o biotipo, com o estereótipo, né? E aí, né? Corpo a gente vai saber se tem. Vamos ver se a espiritualidade dentro dessa resposta tratou se é igual e pleno igual ao nosso. Então, ó, pergunta: os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E foi o que nós tratamos aqui. Pode ser mais densos, podem ser mais sutis, né? E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Por quê? Há muitas moradas na casa do nosso Pai, em muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Inclusive, entre os seres que nós vivemos aqui na Terra, nós temos essas diferenças de corpos, né? Cada um e cada qual no estágio na onde tem que se passar. Mas já está falando de humanos? Não necessariamente. Vejamos os animais que nos rodeiam. São tantos espíritos e irmãos em evolução também, né? E aí, cada um, cada qual, no seu estágio, na onde tem que se passar e a necessidade que se faz disso. Então, vamos estar terminando, lembrando que daqui 2 semanas, né, a próxima pergunta é a de número 182. E no próximo domingo, se Deus assim o permitir, estarmos aqui, é o livro Vinha de Luz, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. É este mesmo, minha querida Júlia. Este mesmo. Alguém quer comentar mais algo, gente? Então, vamos partir para o encerramento. Novamente, emanando fluidos, emanando energias salutares a todos os irmãos e irmãs aqui encarnados, passa pelo campo das provas e expiações, enfermidades, doenças, dores de todos os tipos, passam pelas provas financeiras, pelos pesares que tantas vezes dentro de uma existência se passam, sejam levados aqueles que estão
nas casas de repouso, nos hospitais, cada um e cada qual com as suas necessidades, que esses fluidos possam chegar até a eles, seja levado também aos espíritos que já estão no plano espiritual, que ainda não têm consciência da passagem dele da etapa carnal para o espiritual. Seja levado àqueles que, mesmo já tendo consciência, ainda passam por um campo de sofrimento muito grande, principalmente nas regiões umbralinas. Seja levado àqueles que já foram acolhidos, que estão nos hospitais espirituais, que para eles também sejam direcionados esses fluidos, e seja direcionado um agradecimento para toda a espiritualidade maior, que desse campo de trabalho continuam arduamente nos auxiliando. Obrigado a Jesus, obrigado a Deus. Fabiano, você faz uma prece de encerramento para nós? Faça sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Ativa Médio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela, a todos os seus que nos rodeiam, sejam levados aos vizinhos, a todos do planeta, sejam levados aos nossos amigos do YouTube. E tenhamos um domingo e uma semana, já sabemos que é abençoada, mas que podemos captar, que podemos abrir margem, né? Sintonizar as intuições mais nobres possíveis. E vamos trabalhar sempre no caminho do amor e da bondade. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente salientando. Domingo que vem já é dezembro, já é o mês da simbolização magna do nascimento do nosso irmão e mestre Jesus Cristo. Até lá, gente. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Com Deus. Aqui. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que assim seja.